Número 1, fazendo uma pequena revisão de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são constituídas por um campo elétrico e um campo magnético que são perpendiculares entre si, como a gente pode ver aqui na animação, sendo o vetor campo elétrico representado pela seta vermelha, o vetor campo magnético representado pela seta azul. Aqui a gente tem uma carga oscilando e essa carga oscilando é que produz essas ondas que vão se propagar e não necessitam de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas se propagam no vazio, se propagam no vácuo. Bom, até 1900 a mecânica newtoniana explicava o movimento dos planetas, explicavam todas as coisas que aconteciam na Terra, e as equações de Maxwell, que são equações que a gente não vê aqui, só em nível superior, são equações do eletromagnetismo e também explicavam basicamente todos os fenômenos. Até essa época os físicos inclusive diziam que não tinham mais nada para ser descoberto. Só que nessa época se conhecia o problema do corpo negro. Na verdade, o corpo negro é um corpo hipotético, onde ele teria um pequeno furo, onde ele absorveria radiação em todas as frequências. E emitiria também radiação em determinadas faixas de frequência. Por exemplo, no nosso dia a dia a gente pode dizer que o Sol, uma lâmpada ou uma fogueira representariam um corpo negro. Era bem conhecida a lei de Stefan Boltzmann, que representa a quantidade de radiação que vai ser emitida pelo corpo negro em função da sua temperatura. Então, quanto mais quente o corpo estiver, maior vai ser a radiação emitida. Só que havia um problema que a física clássica não conseguia explicar. Existia uma lei chamada Lei Helmholtz-Jeans, que a gente pode ver pelo gráfico, que dizia que quanto maior a frequência, maior seria a intensidade da radiação. A gente pode ver aqui pelo gráfico que você tem uma curva subindo, e aí quanto maior a frequência, maior seria a intensidade dessa radiação emitida. No entanto, na prática não era isso que era visto. A gente pode ver aqui através do gráfico que existia uma curva. Primeiro, essa radiação, essa intensidade da radiação ia aumentando conforme a frequência ia aumentando, só que em vez de continuar, simplesmente a gente alcançava um topo, alcançava um pico de frequência, aonde essa radiação emitida teria o seu valor máximo. Depois essa radiação, essa intensidade ia caindo conforme a frequência aumentando, e a gente pode ver nesse gráfico. Então não existia explicação para isso, a física clássica não conseguia responder, e nenhum cientista, nenhum físico na época conseguiu matar esse problema com a física clássica. Aqui a gente pode ver, a gente tem aqui uma estrela do tamanho do Sol, a gente coloca ali o tamanho do Sol nessa animação. Essa temperatura dessa estrela está na faixa de 3.900 Kelvin. Isso é um gráfico que mostra no eixo do Y a radiação, a intensidade da radiação em função do comprimento de onda. E você pode ver claramente que existe um pico ali, existe um pico na faixa do vermelho e do laranja, aonde a radiação emitida vai ser máxima, o que dá a cor da estrela. E se a gente aumentar a temperatura dessa estrela, 4.000, 5.000, 6.000, chegando na faixa de 6.000 Kelvin, você pode perceber pelo gráfico agora que esse pico de radiação acontece exatamente na faixa do azul, na faixa do violeta. Então, assim que se comporta um corpo negro na prática, o que contraria a teoria clássica, que diria que essa radiação emitida aumentaria com a frequência. Por exemplo, num fósforo aceso, você vê ali uma região onde a gente teria menor temperatura, que seria a região mais avermelhada, mais alaranjada, e na parte ali onde tem a cabeça do fósforo, você tem ali uma região mais azulada, onde você teria maior temperatura, e a consequência por essa temperatura estar numa certa faixa de temperatura, você teria exatamente a emissão maior na faixa do azul. Max Planck então tentou resolver esse problema da física clássica. Na verdade, a própria teoria que ele bolou, que foi a primeira introdução à mecânica quântica, foi brilhante, mas ele mesmo diz que ele apelou, porque ele não acreditava muito naquilo que ele estava falando. Na verdade, foi a única solução que ele encontrou, porque
a física clássica era incapaz de resolver o problema do corpo negro, o problema que a gente viu relacionado àquele gráfico. Então Max Planck, ele mesmo não acreditou muito naquilo que ele disse, demorou 10 anos até depois Einstein explicar pelo efeito fotoelétrico. Como a gente vai ver, é que foi aceito essa ideia inicial de Planck. Então vamos ver qual foi a ideia de Planck para poder explicar esse problema do corpo negro. Então Max Planck disse que a energia é absorvida e emitida em pacotes, e ele chamou esses pacotes de quanta, né? Contrariando a física clássica. A física clássica dizia que a energia da onda eletromagnética era uma coisa contínua, né? Aí Max introduziu o conceito de quanta, quantizada, uma energia quantizada. Só para você ter uma noção do que seria uma quantia quantizada, quando a gente tem um jogo de futebol, o número de gols de uma partida de futebol é quantizado. Se a partida terminar 0 a 0, você tem 0 gols. A partida terminar 1 a 0, é 1 gol. 2 a 2, 4 gols. Então a partida não pode, em hipótese nenhuma, terminar com 2,5 gols. Então a gente pode dizer que o número de gols de uma partida de futebol é quantizada. Então essa foi a ideia de Planck. Olha só, a energia ela é tanto absorvida quanto emitida em pacotes. E esses pacotes chamados quanta. E essa é a expressão clássica que mostra exatamente essa energia em função da frequência. Então a energia é igual a H, que é a constante conhecida como constante de Planck, que é um valor bem pequeno, vezes a frequência da onda eletromagnética. Então chegamos ao fim da primeira parte. Você clica na segunda parte para a gente estudar o efeito fotoelétrico.